E aí pessoal, tudo certinho? Então bora voltar aqui para as nossas aulinhas de letiva, né? Voltando aqui com essa parte de evolução estelar, a gente vai ver um pouquinho de como é uma evolução, né, das nossas estrelinhas e a gente vai dar um foquinho um pouco como é que é o surgimento de buracos negros, de pulsares e anãs brancas. Então bora fazer essa pequena análise para a gente continuar os nossos conteúdos, beleza? Ó, o que são estrelas e como nascem? Isso até vocês já fizeram uma pesquisa bem rapidinha, né? Uma estrela ela se constitui em um plasma confinado gravitacionalmente, quase não sai, que emite radiação devido a reações termonucleares no seu interior. Então, ó, como é o surgimento? As nebulosas, nuvens formadas de poeira e gás, se contraem e formam uma esfera. Então, você já pode ter aqui alguns exemplos bem simples. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece a alguns milhões de graus, né? Pouquíssimos, num processo violento que pode levar milhões de anos. Então não é uma coisa assim do dia para a noite. A nebulosa de Órion, por exemplo, é 500 vezes maior que o Sol. Então uma nebulosa ela tem que ser maior do que a estrela que ela está criando. Isso é uma lógica, né? Já que são gases para formar uma pequena esfera, então é necessário se condensar muita coisa ali. No interior das nebulosas, essa concentração inicial de matéria começa a formar a protoestrela, um corpo de região central esférica, composta principalmente de gás e hidrogênio. Então, ó, tabelinha periódica. Lembra qual é o primeiro composto que tem lá? É o H, né? O hidrogênio é o mais simples. É um próton, um elétron, essas coisinhas assim. A grande pressão nos gases que estão na região central provoca aumento da temperatura e assim iniciam-se as reações nucleares, em que o hidrogênio é transformado em hélio. Então observe, aquele pequeno hidrogêniozinho, ele se transforma em hélio. Se você olhar na tabela periódica, o hélio é o segundo elemento lá do outro lado, né? Hidrogênio e hélio, um, dois, dois prótons, dois elétrons, uma coisinha assim, não é a minha área muito, né? A energia produzida nessas reações é emitida para o espaço na forma de ondas eletromagnéticas, inclusive luz visível. E assim nasce uma estrela. Tudo isso ocorre durante milhões ou bilhões de anos. Então, como eu disse, não é do dia para a noite. Enquanto a estrela tiver o seu principal combustível, que é o hidrogênio. Então, enquanto ela tiver hidrogênio para brincar ali, ela vai continuar a existência dela. Depois que grande parte do hidrogênio for utilizada, a parte externa da estrela se expande, a sua superfície se resfria e ela assume uma coloração vermelha, sendo denominada neste momento de gigante vermelha. Em alguns casos, ocorre uma nova expansão da estrela e ela se transforma em uma supergigante vermelha. Então, a partir daqui, a gente já vai começar a entender a formação do que a gente estava vendo no primeiro slide. Nessas duas fases, quando o combustível nuclear se esgotar, a temperatura aumentará muito e ocasionará a contração da estrela. Em estrelas muito grandes, a quantidade de energia liberada em pouco tempo é tão grande que ela explode. Mas sem zoada, né? Porque lá no espaço não há propagação de som, por causa do vácuo. Num grande espetáculo, o que caracteriza a fase de supernova. E estrelas menores transformam-se em nebulosas planetárias.
Ó, observe aqui, deixa eu apagar esses tracinhos que ficaram aqui, né? Então, ó, temos aqui a nebulosa principal, aquela primeira. Ela formou algumas estrelinhas, umas menores e outras maiores. A menorzinha ela se torna uma gigante vermelha. Depois de se tornar uma gigante vermelha, ela se transforma numa nebulosa planetária e no final de tudo vira uma pequena anã branca. Agora aquela estrelinha que é maior, ela se transforma numa super gigante vermelha. Os nomes são bem lindos, né? E essa super gigante, após aquela sua pequena explosão, ela se transforma numa supernova. E nessa supernova a gente pode encontrar após isso, né? Ou buracos negros, ou estrela de nêutrons, que é a nossa pulsar, nossos pulsares. Então aqui a gente já sabe de onde é que elas vêm. A anã branca vem numa estrela menor, e o buraco negro e uma estrela de nêutrons, as pulsares, elas vêm de uma estrela maior. Todo o processo de evolução estelar pode demorar bilhões de anos, dependendo da quantidade de matéria que a velha estrela possua. O que sobra no núcleo pode se transformar em uma estrela de nêutrons, pequeníssima e muito densa, ou em um buraco negro, onde a massa da estrela se torna tão comprimida num certo ponto que atrai tudo que passa por perto. Nem mesmo a luz escapa da sua gravidade. Então esse é o conhecido buraco negro. No caso de estrelas que só evoluem até a fase da gigante vermelha e formam-se as nebulosas planetárias, o núcleo se contrai e origina uma estrela pequena, densa e fria chamada de anã branca, sendo o fim de muitas estrelas parecidas com o Sol. Então quer dizer que o Sol, um dia ele vai chegar a explodir. Então a gente veio no tempo certo, né? Ou não. Ok. Vamos ver o ciclo da vida do Sol, só pra gente entender isso aí. Desde o seu nascimento até a sua criação da anã branca. Isso em bilhões de anos e um aproximado. Então, ó, a gente tá onde? Tá entre o 4 e os 5 bilhões de anos. Então, daqui a algum tempinho, a nossa estrela ela vai se tornar uma gigante vermelha. Depois que ela se tornar uma gigante vermelha, ela se torna aquela nebulosa planetária e vira uma anã branca. O que deve acontecer após essa explosão? Será que o mundo se vai? Ficam aí os questionamentos, né? Ó, eu quero que para a próxima semana vocês façam uma pequena pesquisa sobre buraco negro. Eu não quero uma coisa assim, oh meu Deus. Eu vou colocar as orientações lá no Classroom, junto desse vídeo, tá certo? E essas orientações vão servir para vocês já irem pesquisando, para semana que vem vocês só postarem para mim, tá certo? Então já sabem, o trabalho da próxima semana envolve buraco negro. Já anotem, se vocês até já quiserem ir adiantando, vocês já adiantem, mas para o recebimento dela somente semana que vem. Então para essa semana a frequência de vocês vai ser o comentário aqui no vídeo. Então deixa o nome e a turma aí que eu vou estar passando aqui na segunda-feira para anotar os nomes e mandar para a GRE, tá certo? Então não esquece não. Então foi isso, foi uma coisa bem rápida, bem simples, só para a gente entender como é que acontece toda essa formação dessas estrelas, como é que acontece a evolução estelar, né? Uma coisa bem rápida. Tem como aprofundar? Tem. Só que aí seria uma coisa bem mais chata da gente analisar, bem mais complicada. Mas diga aí, se vocês querem que a gente aprofunde essa história aí. Porque tem como a gente analisar a parte da luz, a parte da temperatura, tem todo esse babadozinho. Beleza? Então é isso e até a próxima aula.